Olá pessoal, bem-vindos para mais um vídeo e como vocês sabem, já devem ter visto nas notícias ou assim, a nossa situação perante o vírus Covid-19 está cada vez mais louca, está a ser uma loucura muito maluca. E então o que acontece? Para o nosso bem e para o bem dos outros, o melhor será mesmo ficar por casa, sair mesmo só para o necessário e de resto ficar em casa, sentadinhos no sofá, ver séries, televisão, há quem fique a fazer teletrabalho, também é bom, com a mantinha, quentinhos, que agora até nesta altura sabe bem, visto que na rua já começa a fazer muito frio, portanto aproveitem a deixa e fiquem quentinhos, bem agasalhadinhos. Quem não gostaria de trabalhar em casa com uma mantinha? É ótimo, por isso aproveitem. Quem pode, né? E porquê é que eu estou a falar disto tudo? Ora bem, é porque eu tive uma ideia. Tive uma ideia, mas eu não sei se ela é boa ou se ela é má. Isso eu vou deixar para vocês decidirem. Portanto, deixem aqui depois nos comentários se a ideia realmente vos chamou a atenção, se é apelativa, se gostam, se acharam interessante, se não gostaram, se acharam uma ideia estapafúrdia, também podem dizer. Digam tudo o que quiserem. E qual é esta ideia? Isto é o ponto fundamental, porque eu ainda não disse qual é a ideia. A ideia é assim. Como vocês sabem, agora passou o Halloween e eu deparei-me com uma situação que foi, a maior parte das pessoas não sabe o porquê que se festeja o Halloween. Apesar que ele já não está na sua essência, ele já sofreu mutações, mas as pessoas não sabem a origem das coisas. Então a minha ideia baseia-se nisto. Sempre que houver uma festividade, eu vou contar a história dessa festividade. O que é que vocês acharam? É interessante? Gostam? Eu gosto. Eu gosto imenso de contar histórias. Eu gosto imenso de pesquisar sobre estas coisas, de saber estas coisinhas, estas histórias, estes mitos urbanos. E então achei a ideia interessante, fiquei empolgada porque são coisas que eu gosto. Só que, pronto, tem que ser uma ideia que temos que ficar dos dois lados empolgados, não é? Tem que haver reciprocidade. Portanto, eu vou contar com vocês para gostarem comigo, gostarmos em conjunto desta situação. Por isso, vou aguardar o vosso feedback para esta situação. Como eu estava a dizer, eu tive que fazer aqui uma alteração de cenário, porque o meu cão começou a ladrar e a fazer uns cabeixos e não me deixava filmar, então eu tive que interromper a gravação, mudar de cenário e aqui estou eu a gravar novamente. Como eu estava a dizer, eu quero que, pronto, não posso ser só eu a gostar, não é? Eu quero que vocês gostem deste registro comigo, que seja algo que vos vá agradar, não é? Porque a minha intenção aqui deste lado é que vocês gostem daquilo que eu faço, por isso vou esperar que vocês me deem um feedback, se realmente querem isto ou não, mas têm que ter um gostinho, têm que saber o que é que vai ser apresentado aqui deste lado para poderem dar uma avaliação, não é verdade? Pois é, e como é que eu vou fazer isso? Vou então falar-vos sobre o Halloween. Pois é, vou-vos contar a pequena história do Halloween, pequena grande. Sabem que o Halloween tem mais de 3.000 anos. É verdade. Ele já existia antes de Cristo. O Halloween já vem de há muito, muito tempo. E pronto, eu vou-vos contar então a história do Halloween. Então é assim, como eu vos tinha dito, o Halloween tem cerca de 3.000 anos, mais acho, não é bem certo, porque não há registro em livros, né? Como existe a Bíblia, como existe vários tipos de escrituras, não existe um registro escrito sobre o Halloween. O que existe é aquilo que foi passando de geração em geração pelas bocas. E já sabem como é que é isto. Quem conta um conto, acrescenta um ponto. Portanto, não sabemos com toda a certeza absoluta, né? Sabemos
em teoria, sabemos aquilo que é dito, mas não sabemos a certeza absoluta se será regido assim ou não. Inicialmente, o Halloween era chamado de Hallow Eve e ele era uma festividade que tinha duração de 3 dias. Tinha uma duração de 3 dias que começava a 31 de outubro e consecutivamente durava dia 1 e dia 2 de novembro. E atenção que isto eu acho muito interessante, a junção que foi havendo aqui de religiões, porque este Halloween foi criado por uma seita, uma tribo, que adorava a natureza e os animais. Portanto, os deuses para eles não era só um deus, eram vários deuses, e os deuses tinham formas de animais, de árvores, pronto, eram amantes da natureza em si. E o que é que eles acreditavam? Eles acreditavam que no dia 31 de outubro o véu, como eles chamam, o véu que separa os vivos dos mortos estava muito fino. E ao estar muito fino, esse véu, havia espíritos de mortos, que conseguiam atravessá-lo e que vinham atormentar os vivos. Estamos a falar, claro, de espíritos malignos, não estamos a falar de espíritos bonzinhos. Eles vinham atormentar os vivos. E então o que esta tribo fazia era, nesta altura, eles ofereciam comida a esses espíritos e mascaravam-se com o intuito de se protegerem contra estes espíritos malignos. Daí vir as máscaras, daí vir a tendência para os espíritos, fantasmas e essas coisas todas, e também vir a questão do suro-travessura, porque eles, para não serem atormentados pelos espíritos, ofereciam-lhes comida. Vão perceber. O que é que aconteceu? Este Hallow Eve era muito mal visto pelas outras religiões, né? Como devem calcular. E daí ter sido apelidado pela Igreja Católica como o Dia das Bruxas, porque era a maneira que eles se referiam àquelas pessoas. Aquelas pessoas eram bruxas, eram feiticeiras, eram macumbeiras, Então, e é o termo que nós conhecemos, por exemplo, aqui em Portugal, as pessoas dizem o Dia das Bruxas, mas não é o termo correto. O termo correto é Halloween, porque é assim que é chamada a festividade. O Dia das Bruxas foi um nome dado por desdém, por preconceito a outra tribo. Portanto, acho que não é um nome que deve ser usado, Dia da Bruxa, porque visto que foi a maneira pela qual foi criado foi de uma maneira muito má e preconceituosa. E então o que é que aconteceu? Com a evolução dos tempos, as pessoas foram mudando um bocadinho de mentalidades e consoante também foi acontecendo as colonizações, principalmente na América, eles acabaram por adquirir estes festivos para eles, tornando-se assim uma tradição muito americana. Claro que ela foi sofrendo alterações, até porque os celtas faziam, nestas oferendas de comida aos espíritos, eles faziam sacrifícios de animais, faziam assim umas oferendas, os sacrifícios que eles chamavam de sacrifícios para apaziguar os espíritos. Claro que isso foi começando a ser alterado, consoante foi evoluindo as mentalidades, consoante foi evoluindo as civilizações, consoante foi havendo as colonizações, as pessoas foram alterando as coisas, ao ponto que isto era uma festividade adulta, não é? Estamos a falar de espíritos e sacrifícios, era uma coisa extremamente adulta, e hoje em dia o Halloween é uma coisa de crianças. Eles antigamente, se calhar, nunca pensaram que isto viria a ser uma festividade de crianças.
Mas pronto, para saberem de onde vem a tal situação de haver as máscaras, vem desta situação. A questão da abóbora com máscara já vem de uma animação inglesa, irlandesa, penso eu, se não estou em erro, penso que era irlandesa. Veio de uma animação e depois foi adaptada para o Halloween porque acharam que condizia, mas o facto é que a abóbora é uma adaptação, não pertence à essência do Halloween. Entretanto, como eu vos estava a dizer, foi havendo uma adaptação, também foi havendo uma aceitação maior, embora ainda haja muitos países que não comemoram muito o Halloween. Pronto, o Halloween começou a ser uma coisa mais festejada mundialmente. Nós aqui em Portugal já começamos a festejar, antes não festejávamos tanto, agora já começamos a festejar, mas ainda há muitos países que não festejam porque ainda têm um bocadinho aquele preconceito de que é o dia das bruxas, e quem comemora esse dia são as bruxas, porque é um dia macabro. Então, em vez de ser os dias sagrados, né? Aqueles dias que eles achavam que eram sagrados, passou a ser o dia antes dos santos, porque houve uma adaptação que no dia 1 de novembro começou-se a comemorar o dia de Todos os Santos. Depois começou a haver a superstição, porque isto depois uma coisa leva à outra e criam-se cada vez mais superstições, mas começou-se a criar a superstição, como já havia aquela informação de que o véu entre os vivos e os mortos era muito tênue e que é muito fino e que eles podiam andar aí a vagar. O que é que se fazia? No dia seguinte comemorava-se o dia dos mortos e dava-se oferenda aos mortos, de modo a apaziguá-los para que no próximo ano eles não voltassem a fazer malandrices. E então que ficassem lá no sítio deles quietinhos e nos deixassem a nós cá sossegadinhos. E então por isso começou-se a festejar o Dia dos Mortos a seguir ao Halloween. E pronto, o Halloween é comemorado ainda hoje, não com a mesma essência, como eu vos disse, sofreu muitas mutações. Ele agora é uma festança mais para as crianças veem a oportunidade de se mascararem e andarem a pedir guloseimas a toda a gente. É bom, torna um dia interessante para as crianças. Eu pessoalmente não sou criança, mas adoro o Halloween, já vos tinha dito isso. E de certo modo, eu acredito que haja... como é que eu ia te explicar isto? Eu acredito que antigamente tinham uma percepção e uma sensibilidade às coisas maiores do que têm agora, e que se eles diziam que realmente o véu entre os vivos e os mortos nesta altura está muito fino, eu até que acredito nisso. Vocês não sentem um arrepio na espinha quando é Halloween? Pensem bem. Se calhar tiveram uma visita. O que acham? Gostaram da história? Se gostaram, então deixem o vosso comentário para eu saber que na próxima festividade tenho outra história para contar, ok? Não se esqueçam, deixem o vosso comentário, deem o vosso like, compartilhem, subscrevam o canal se ainda não são inscritos e nós vemos no próximo vídeo, ok? Beijinhos!